Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e no Facebook. Serão mais de 300 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Poema do Brasileirinho é uma composição escrita por Alziro Zarur e publicada em seu livro Poemas da Era Atômica. Nesse poema, o autor extravasa seu imenso amor pelo povo brasileiro e sua grande alegria por ter nascido neste país tão abençoado por Deus. Esse cântico majestoso destaca também a vocação para a liberdade que inflama a alma de seu povo, bem como seu despojamento interior e o espírito de pacifismo de que tem dado provas em todos os momentos de sua história. Como sabemos, todo poeta é um pouco profeta, e Alziro Zarur profetiza neste poema que um dia, quando soar no relógio divino aquela hora estabelecida por Deus, o Brasil assumirá a vanguarda das nações, não com mão de ferro para escravizá-las, mas com coração de ouro para ensinar-lhes a fraternidade do Cristo constante de seu novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Nessa época, haverá intervenção cósmica no planeta. E ele, Zarur, como poeta e profeta, estará no comando espiritual dessa transformação em nome de Jesus, a qual ocorrerá de cima para baixo, tal como se encontra revelada nas profecias. Há finalmente neste poema, lavrado com requintes da mais fina ourivesaria, dois versos, a nosso ver, que se destacam de forma extraordinária e que estão entre os mais belos já escritos em língua portuguesa. São eles: o primeiro é um decassílabo: só por ser brasileiro eu sou feliz. E o outro, um verso de 9 sílabas: brasileiro covarde não há. É uma composição profundamente empolgante. Antes, porém, de ir em frente, vamos a 3 observações. Primeira, o poema tem um refrão que se repete 3 vezes, mas nós o mencionamos apenas uma vez. Segunda, este poema já está disponível na internet há muitos anos, na poderosa voz e impecável interpretação de Alziro Zarur. Terceira, a versão que apresentamos é um contraponto àquela e uma opção a mais aos muitos admiradores do unificador. Dito isto, vamos ao poema. Poema do Brasileirinho. Amo meu povo de alma verdadeira, só por ser brasileiro eu sou feliz. Que de encantos o Espírito nos diz desta lânguida gente brasileira. Com essa calma antiga que bem diz, ou quando pelas ruas se aligeira, apraz-me vê-lo assim, na prazenteira e espontânea expansão do meu país. Pois é na liberdade que se expande, sem ambições, tão rico, mas tão pobre, na pacífica marcha de um só tom. Amo meu povo porque é um povo grande, amo meu povo porque é um povo nobre, amo meu povo porque é um povo bom.
Brasil, que és meu por predestinação. Minha alegria é ver-te progredir, instruído e educado num porvir alicerçado na mais santa união. Tua força latente há de eclodir à fúria do implacável furacão, de milhões de almas fortes que farão com que as outras nações vás dirigir. Nessa época de fato luzidia, liberto da ignorância que asfixia, hás de elevar-te em glória ao mundo inteiro. E quando ouvir a voz separatista, amigo, és carioca ou és paulista? Um filho teu dirá, sou brasileiro. Bendita seja esta verdade santa, que me enraizou o ideal intemerato, que glorificará todo o meu ato ao derrocar tanta injustiça, tanta. Bendito ideal que a glória me levanta e me apresenta forte e intimorato, na suprema renúncia em que me bato, no ardor extremo de quem luta e canta. Com este ideal, Brasil, vou transformar-te. Hei de fazer de ti uma obra de arte, grande, perfeito, indissolúvel todo. Ó pátria, eu sou, com as minhas concepções, o guerreiro que rasga condenudo o terceiro milênio das nações. Quando fores, Brasil, afrontado pela guerra feroz da conquista, não serás o gigante deitado a embalar teu ideal pacifista. Cada um dos teus filhos de pé, com o ardor dos heróis lutará. Na epopeia da honra e da fé, brasileiro covarde não há. Poema do Brasileirinho. Como é que se mede o índice de desenvolvimento de uma nação? O índice mais utilizado nos últimos tempos é o do Produto Interno Bruto, ou PIB. Ele, porém, está focado em aspectos puramente econômicos. Mas uma nação não é feita somente de economia. Por isso, nasceu mais recentemente o Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, uma espécie de contraponto ao PIB, e inclui dados de saúde e educação. Apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, o IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma representação da felicidade das pessoas, nem indica o melhor lugar do mundo para se viver. Não são contemplados por ele muitos outros aspectos do desenvolvimento humano, como, por exemplo, democracia, equidade, participação e sustentabilidade. Esta é a realidade humana que vivemos hoje. A realidade espiritual, porém, é mais importante do que todos esses índices e não é absolutamente levado em conta. Eu pretendo demonstrar aqui o progresso de uma nação sob um aspecto novo, ainda não contemplado pelos cientistas que estudam o assunto. Do ponto de vista do Cristo, o progresso espiritual é o índice mais importante a ser observado quando se estuda a realidade viva de um povo.
O Brasil, por exemplo, é a nação mais bem situada entre todos os povos quando se emprega a utilização desse índice na medição de seu progresso. E a razão disso tem um nome: Alziro Zarur. É claro que Zarur não guindou o Brasil a essas alturas sozinho. Antes dele, e de forma contemporânea a ele também, muitos emissários da divindade trabalharam missionariamente desde os primórdios da descoberta do Brasil. Mas, em Alziro Zarur, a missão atinge o seu ápice, porque ele se dedicou de maneira muito especial e com insuperável afinco à vivência e difusão de Evangelho e Apocalipse, os dois temas que trouxeram Jesus à Terra há 2000 anos. Voltemos agora ao índice de progresso espiritual. Psicosfera é a cobertura psíquica que envolve cada nação, gerada pela média dos pensamentos e sentimentos emitidos por sua gente. Para que uma nação cresça e apareça aos olhos de Deus, é preciso que a sua psicosfera esteja mais leve, transparente e iluminada que a dos outros países. E isto acontece com o Brasil, por causa do trabalho dos grandes arautos mencionados há pouco e por causa também e principalmente dos 50 anos de pregação de Evangelho e Apocalipse levados a efeito pelo excelso missionário do Novo Mandamento. Quando se purifica a aura e se eleva o tônus vital de um povo, de maneira contínua, martelante e persuasiva, como fez Zarur no século XX, a psicosfera do país se expande e toca, em sua parte superior, a psicosfera de outra dimensão mais sublimada, absorvendo, nesse contato, suas irradiações de luz que provêm das fontes mais elevadas do planeta. A cada contato entre as duas esferas, é como se ocorresse, de forma controlada, uma explosão eletromagnética de grandes proporções. Esses contatos psíquicos tinham por consequência a injeção dessas irradiações superiores no psiquismo da pátria do Evangelho, harmonizando as vibrações que emanavam de seu povo e tornando mais leves e purificadas as suas irradiações espirituais. A prece da Ave Maria, levada ao ar diariamente sobre todo o Brasil às 18 horas, e o programa Jesus Está Chamando, também irradiado todos os dias, das 20 às 22 horas, durante décadas, tiveram o condão de realizar esse milagre, ou, se preferirem, esse prodígio. Durante a transmissão desses programas, ocorria a transfusão humanamente imperceptível das irradiações do reino do Cristo para o reino dos homens. Dou aqui meu testemunho pessoal do quanto o povo participou desse trabalho gigantesco de Alziro Zarur, e o quadro particular que vou desenhar pode ser aplicado a todas as cidades do Brasil, conforme os fatos o demonstraram. Na década de 1960, eu morava na periferia de uma pequena cidade situada no interior paulista, quando ouvi pela primeira vez a sua pregação. E quando às vezes, à noite, eu me dirigia ao centro da cidade, caminhando pelas ruas mal iluminadas, podia ir ouvindo, ao longo do trajeto, a mensagem do apóstolo do Novo Mandamento de forma completa, porque todas as casas
com raras exceções, tinham seus rádios sintonizados no mesmo programa e com o volume alto, para que a voz de Zarur fosse ouvida por toda a família. Nessa época, predominava o rádio no interior do Brasil, porque as emissoras de televisão ainda estavam sendo instaladas de forma experimental nas grandes capitais. Como escreveu o irmão Ambrósio, mentor espiritual da escritora gaúcha Marta de Deus, Jesus retirou de suas câmaras de silêncio e luz a chave Jesus está chamando e a entregou a Alziro Zarur para com ela abrir as almas daqueles que formarão um dia um só rebanho para um só pastor. Essa chave, como vemos em Apocalipse 3:7, pertence exclusivamente a Jesus. E como vemos também em Isaías 22:22, Jesus a depositou nas mãos de seu apóstolo, dando-lhe o nome de chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. A pregação extraordinária desse grande apóstolo operou em todo o país como se fosse uma onda gigantesca, levantando todas as coisas que encontrava em seu caminho, como as ondas do mar levantam os barcos ancorados em suas margens. Tudo e todos se beneficiaram dessa palavra iluminada nos mais variados aspectos das atividades humanas. E no campo religioso, a mais beneficiada foi, sem dúvida, a abençoada doutrina do Espiritismo, que deu um salto gigantesco graças à divulgação de seus postulados e das obras de Chico Xavier, feita por todo o Brasil na insuperável voz de Alziro Zarur. O poema do Brasileirinho é apenas uma pequena síntese desse sonho que um dia se tornará realidade, porque Zarur continua trabalhando, agora nas dimensões invisíveis do Brasil, pela sua concretização, conforme ele o afirmou no final de seu poema. Ó pátria, eu sou, com as minhas concepções, o guerreiro que rasga condenado o terceiro milênio das nações. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.